O protagonista cumprimenta a todos da live stream da Samurai dizendo que ele está quase terminando de fazer uma cesta com esses ferros aí. Ele diz que ela estará pronta hoje. Além disso, ele fala que viu aquele vídeo estranho dele na página principal das notícias hoje. Ele pergunta quem foi que fez aquilo. Ele diz que quer saber quem que é essa pessoa e pede por favor para que alguém diga alguma coisa. Um tal de Hu Datong-Shu diz que isso é um registro inestimável de como a humanidade dominou o combate pela primeira vez praticando o punho do tigre. O protagonista vê esse comentário e fica irritado e pergunta se esse tal Hu Datong-Shu foi quem fez aquele vídeo. Além disso, a Samurai se lembra desse nome e ela se pergunta no seu pensamento se não era esse perfil, no caso o garoto que ficava indo e voltando durante a primeira transmissão ao vivo dela. Só que o tal Hu Datong-Shu sei lá o que fala que não foi ele e pergunta como que poderia ter sido ele. O protagonista faz essa pose aqui dizendo que isso não importa mais, já que já aconteceu, ele não vai mais guardar segredo. Além disso, o cara de pau mente falando que ele é de uma geração de praticantes do punho de tigre e ele treina o ano todo, faça chuva ou faça sol. Ele fala que não precisa dizer mais nada, já que eles podem ver o quão poderoso é no vídeo. Além disso, ele se orgulha perguntando se qualquer outra pessoa poderia conseguir praticar a postura que ele pratica por uma hora que nem ele. Ele fala que duvida disso. A Samurai faz essa cara de desacreditada aqui com a audácia dele. Enquanto isso, no seu pensamento, o protagonista fala que faz apenas 10 minutos e eles já têm quase o mesmo número de espectadores em comparação com a metade da transmissão de ontem. E talvez até um pouco mais. Até porque o cidadão útil que deteve um ladrão e está agora fazendo armadura de malha e praticando artes marciais, isso deve atrair alguma atenção, né? Ele pensa que o personagem secundário acabou se tornando popular. O protagonista ali atrás da Samurai vai pegar alguma coisa e quando ele volta com uma armadura de malha, ele diz que se alguém estiver curioso sobre essa armadura, ele tem um tutorial completo de como fazê-la no seu canal e fala o nome do seu canal. Ele fala que qualquer um pode fazê-la quando estiver entediado ou usá-la para decorar a sua casa. Além disso, ele explica que o motivo dele ter exatamente começado a fazer isso é porque ele se interessou por artes marciais desde jovem, e a maioria dos seus vídeos também está relacionada a isso. O protagonista agora coloca a cota de malha na mesa enquanto se senta no sofá, e a Samurai comendo um docinho ali. As pessoas do chat começam a comentar um monte de coisa ali, dando presentes também. Só que do lado da outra tela tá o pai do protagonista assistindo a live stream, escutando tudo isso. Ele fica indignado se perguntando o que é isso que o seu filho tá fazendo. Aparentemente ele vê o vídeo que o protagonista bate no ladrão. Ele se pergunta se esse é o punho do tigre que derrubou o homem com um único golpe e fala que isso é um absurdo. O velho irritado ali no seu pensamento fala que a sua cidade não fica perto da de Chuchu. Então ele se pergunta onde diabos o seu filho aprendeu isso. Ele parece agora mandar uma mensagem pro House chamando ele de pequeno House, perguntando se ele sabe quais artes marciais o King Z pratica. Depois dele ter enviado o áudio pro policial, o amigo do protagonista o responde rapidamente, todo animado, falando que ele sabe e diz que o nome do golpe é punho de tigre. Além disso, ele fala que parece verdadeiro. Ele pergunta se o velho e o protagonista são descendentes do Chuchu. Ele fala até que o pai do protagonista talvez possa o ajudar a verificar a sua árvore genealógica também, porque o seu ancestral pode ser o King Jing, no caso é Qin Jing. O velho fica confuso ali se perguntando quem é esse Qin Jing. O House fala quem que é e diz que talvez ele acha que isso pode ser totalmente possível, mas a cena muda pra um tempo depois e o protagonista aparece novamente praticando uma arte marcial. Só que do nada a Jiang Hee chama o protagonista perguntando se será que é mesmo permitido ela transmitir os treinos de artes marciais. O protagonista responde dizendo que ele pesquisou e não deve haver um problema, contanto que ele não machuque ninguém. Ele fala que o seu nível não é alto o suficiente para partir uma árvore ao meio, e qualquer artista marcial profissionalmente treinado será mais forte do que ele. O protagonista fala tudo isso enquanto ele cega o seu rosto levantando a sua camisa. Ele fala que além disso, todo esse treinamento é apenas para fortalecer o seu corpo. A Jiang Hee parece ter já finalizado a live stream de hoje e ela fala pro prota que parece que realmente havia muita gente os assistindo hoje, e eles ganharam muitos inscritos de alto nível. O protagonista ainda solta uma frase sem sentido dizendo que aquela linda adolescente de iogurte fez um trabalho moderando o chat. Um ótimo trabalho. A cena muda agora para o protagonista pegando o seu notebook e sentando ao lado da sua namorada ali no sofá. A Jiang Hee tá do lado dele, confusa com alguma coisa. No seu pensamento ela fala que esse cara geralmente acaricia a perna dela enquanto eles jogam ou assistem a vídeos. Mas agora que ele está ocupado com o computador o dia todo, isso meio que a faz se sentir culpada por só jogar. A Jiang Hee então fala com o protagonista dizendo que vendo ele trabalhando sem parar hoje, ela se sente um pouco incompleta jogando o dia todo. O protagonista olha pra ela e dá um sorrisinho ali dizendo que ele entende. Ele fala que é como quando alguém estuda sem parar no dormitório da escola. Os outros
ficam constrangidos. Além disso, ele pergunta se é por isso que ela está tentando seduzir para brincar com ela, mas a garota ali fica envergonhada perguntando que sedução ele tá falando. Ela diz que isso a faz parecer alguém muito horrível. Só que o protagonista entrega algum tipo de pano ou papel pra samurai ali, e ela simplesmente guarda o livro em que ela estava segurando e se ajeita no sofá colocando essas pernas em cima das coxas do protagonista. Obviamente o menino fica sem jeito, mas ele ainda abusa dizendo que ela também pode fazer isso enquanto eles dormirem à noite juntos. Ele pergunta por que ela não o deixa chegar perto dela quando eles estão na cama. A samurai coitada fica parecendo um pimentão ali. Depois de ficar toda envergonhada, ela grita dizendo que simplesmente ele não tá permitido a fazer isso. O bichinho até se assusta. Enquanto a garota fica toda acanhada, o protagonista pergunta se não seria a mesma coisa. Ele fala que eles podem se abraçar e se beijar no sofá, mas pergunta por que eles não podem fazer isso na cama, onde que está a lógica nisso? A samurai nenhum responde, ela só no seu pensamento fala que mesmo sendo a mesma ação, a mudança de local faz com que pareça diferente. Eles só podem se abraçar mesmo quando estiverem no sofá, mas na cama seria demais. Em voz alta, a samurai fala que é encantador quando eles estão no sofá, mas é meio obsceno quando eles estão na cama. O protagonista no seu pensamento fala que não vai ser mais tão fácil enganar ela. O garoto fala pra sua namorada que fazer outras coisas seria obsceno, mas apenas se abraçar não é obsceno de forma alguma. O protagonista agora coloca as suas mãos nas pernas da Jiang-hee. Tanto ela quanto o protagonista ficam sem jeito agora. Aqui aparece incrivelmente a cena do protagonista armando a barraca, enquanto ele pensa que viver assim já é meio ótimo. Eles têm que ser gratos pelo que têm. No começo ele tinha que fazer de tudo pra pensar em um motivo pra tocá-la, mas agora a própria samurai decidiu colocar as suas pernas em cima dele. O prota fala que realmente ele tem que ser grato. A samurai finalmente abre a boca dizendo que tem algo encostando nas suas pernas. Ela pergunta se o protagonista tá querendo fazer algo a mais. O garoto se defende dizendo que essa é uma reação totalmente normal e ele não é um pervertido por isso. Ele diz que o que aconteceu no passado foi diferente e ele lida com isso com moderação de vez em quando. O prota fala agora que ele está trabalhando nesse momento e pergunta se ela poderia não ficar se movendo desnecessariamente no caso as pernas dela. A samurai tenta até falar alguma coisa com o protagonista, mas ela não sabe o que dizer. O prota então puxa assunto perguntando por que ela parou de jogar. A samurai o questiona se ela não tinha acabado de dizer. Ela fala que jogar enquanto ele está tão sério no trabalho a faz se sentir um lixo. Ela pergunta por que ele não vai fazer o seu trabalho no dormitório, assim ela não vai ter que ver ele no modo sério e ela não vai se sentir pressionada a parar de jogar também. O protagonista então do nada pega no pé da garota, enquanto ele fala pra ela esquecer desse assunto. Ele diz que escolheu estar ali pra que ela se sinta culpada e estude bem. Ele diz que ser mais inteligente tornará a vida dela muito mais fácil, e se ela não se esforçar pra estudar e apenas jogar, ela ficará viciada na internet. E com isso ela ficará presa no mundo virtual o dia todo. Ele diz que os jogos começarão a perder o sentido, não importa pra qual jogo ela mude, e ela acabará em algum jogo social. Ela passará tempo com outros viciados em internet, começará a namorar alguém online e eventualmente estará fugindo com essa pessoa. Menino viagem. E o menino fala demais, ele ainda diz que embora ela não seja muito inteligente por agora, ele não acha que ela seja burra o suficiente pra fazer isso, e então ela ficará viciada na internet e em jogos o dia todo. Então ela acabará não sabendo mais nada e se tornará uma velha burra que só sabe jogar videogames e nada mais. Tudo o que ela poderá fazer é cozinhar, lavar roupa e cuidar dos seus filhos em casa, e depois voltar para os seus jogos novamente. A samurai responde dizendo que ela já está ganhando dinheiro com isso, então não é só jogar videogames. O protagonista rebate dizendo que o dinheiro que entra, por sorte, acaba desaparecendo com a concorrência, e ela não conseguirá ganhar dinheiro com outras coisas. Ele pergunta se ela realmente acha que o dinheiro foi ganho de verdade. A samurai agora fica sem saber o que responder. Ela pergunta se ela será apenas a garota boba que só sabe cozinhar, lavar roupas, ter filhos e jogar jogos. O protagonista acaba percebendo que ele tava falando merda demais e fica todo congelado ali. Na verdade, ele percebeu que ela até gostou dessa ideia. Ele fica todo assustado, a chamando de guerreira, falando por favor pra que ela se respeite mais. Até porque não é isso que ele quer pra ela. Mudando de cena pra mais tarde agora, aparece o próprio pai do protagonista em sua cama, ainda com o celular na mão. No seu pensamento, ele fala que aquele garoto admitiu isso prontamente antes mesmo de ele pensar em como repreendê-lo. Ele diz que isso é absurdo. No caso, ele tá falando sobre o protagonista aprender artes marciais. Ele pensa que o seu filho Shoking alegremente torceu a lógica e falou coisas sem sentidos. Ele ficou falando bobagens e ele pergunta se o seu filho sempre foi tão ousado assim. Aparece agora a sua esposa, a mãe do protagonista, perguntando ao seu marido o que ele está fazendo no telefone. O pai do brother responde ela
ela dizendo que nada demais. Ela então pergunta pro seu marido por que o King Z foi até ali na casa dela hoje, e pergunta se foi só pra dizer que ele estava nas notícias. O velho agora se lembra de um pouco antes de quando o protagonista foi no escritório dele. Ele responde à mãe do protagonista dizendo que o prota queria a propriedade da casa antiga e disse que se casará imediatamente se ele a der pra ele. A mãe do prota fica toda feliz dizendo que isso é ótimo. Ela fala pro velho então dar a casa pro prota, até porque ela também tá querendo um neto agora. Só que o velho indignado pergunta pra sua esposa se ela está brincando com ele. Ele pergunta pra sua esposa se o seu filho já tem a idade certa pra ser pai. A mãe do protagonista responde a sua esposa dizendo que ele está quase na idade certa, e quando eles tiveram o King Z, a idade dele não era muito diferente da do prota agora. O velho confuso pergunta se isso é realmente verdade. A mãe do protagonista o questiona sobre o que há de diferente. O velho então começa a mexer no seu celular enquanto pede pra sua esposa esperar um pouquinho. Logo depois ele aponta o celular pra ela, falando pra ela dar uma olhada. Ele simplesmente mostra um daqueles memes que tem na internet dos pais aos 25 anos e dos jovens de hoje em dia. Os pais aos 25 são musculosos, criam de 1 a 2 filhos, são cheios de energia, totalmente devotos ao seu país e acordam às 5 da manhã. Já os jovens são totalmente o contrário disso. A mãe do protagonista, vendo esse meme, pergunta pro seu marido onde que ele encontrou isso e fala que até que é engraçado. Por algum motivo, o velho pensa agora numa senhora segurando uma taça de vinho e fala que a pessoa só consegue usar esses tipos de figurinhas para pessoas de meia idade. No seu pensamento, ele fala que os jovens de hoje em dia apenas sabem jogar e nada mais. No entanto, eles também têm algumas coisas divertidas. Por algum motivo, o celular chama a atenção do pai do protagonista. No seu pensamento, ele se pergunta o que aquele garoto acabou de postar no canal dele. Depois de ter aberto o vídeo, o velho escuta o seu filho dizendo algumas baboseiras. Além disso, ele tá desabafando sobre alguém que rotulou algo como artes marciais, sendo que não é. Ele fala que o seu pai que o costumava o chicotear com o seu cinto de couro tem mais artes marciais do que alguém. O velho fica meio assustado e pergunta se ele era tão cruel assim com o cinto antes. Sua esposa o responde dizendo que ela não se lembra bem. Tudo que ela pode se lembrar é que o protagonista chorava muito depois. O velho então fica meio acanhado ali e diz que entende. A cena muda agora pra própria samurai vendo o mesmo vídeo. Ela se vira para o protagonista perguntando por que o pai dele batia nele com um cinto de couro. O protagonista responde dizendo que ele tinha muitas razões e aparece ele estourando uma bomba do lado do Housey. Eram razões como tipo assustar o Housey com fogos de artifício ou assar o peixe do tanque no fogo. A samurai fica simplesmente desacreditada escutando isso. No seu pensamento, o protagonista fala que o vídeo só foi publicado há 3 horas e já ultrapassaram 70 mil visualizações e eles ganharam 1000 inscritos. Ele diz que esse deve ser o código secreto para se tornar um milionário. Ele fala que tá muito impressionado com isso. Mas agora o protagonista fala que já está muito tarde e eles devem ir para a cama agora. A Jang já solta até uma tremedeira ali só de pensar nisso. A cena muda agora para os dois em suas camas. A Jang de um lado, dividida por uma espada com o prota do outro. O protagonista se vira na direção dela dizendo que na verdade ele acha que não há necessidade de colocar a espada ali. Ele fala que quando ela vagar pela noite ela pode até se esbarrar nessa espada. A Jang fica quieta fingindo que tá dormindo, então o protagonista parece ter uma ideia ali. Do nada ele mostra um urso gigantesco e coloca no meio entre os dois. O protagonista fala que desse jeito, dessa forma não importa o quanto eles se movam, eles não colidirão. E pergunta se não seria melhor assim. A Jang ri um pouco envergonhada ainda, fala que tá tudo bem, isso já tá ótimo, funciona, ela acha. O protagonista agora colocando a espada ali de canto, pensa que ele colocou seus planos em ação pra quando o inverno chegar. Ele não será muito ganancioso, mas também não se contentará com o que ele já tem. Mas ele pensa que já tá ótimo, até porque ele já deu o primeiro passo para o sucesso. Ele pensa também que a paciência é a chave para o sucesso. Isso enquanto a Jang tá ali dormindo. Aparece agora os dois quietinhos, um do lado do outro, ainda divididos pelo urso. O protagonista pergunta também se ela gosta de dormir no escuro e diz que eles podem acender uma pequena luz noturna se ela quiser. A Jang questiona do pra que serve a pequena luz noturna. O protagonista responde dizendo que é pra que não fique muito escuro à noite e seja mais confortável sair da cama ou fazer outras coisinhas. A Jang fica meio assustada, ela fica meio tímida perguntando o que outras coisas ele fazeria. Em voz alta, a Jang pergunta pra ele o que ele tá planejando fazer. O protagonista fala que ter uma luz noturna é muito comum e ele só está perguntando se ela quer acender uma. Ele só fará isso se ela quiser. Ele diz que as pessoas geralmente dormem com uma acesa e ele geralmente
obviamente também faz isso. Só que a samurai chama o protagonista de mentiroso, falando que nunca viu ele usar uma. Já tá se entregando. O protagonista fica meio sem saber o que responder pra ela agora. Ele tenta dizer que ele costumava usar umas antes dela chegar ali. Só que depois ele percebe que a samurai acabou se entregando. O garoto se levanta agora esperto, questionando sobre como que ela sabe, se eles já usavam antes. A samurai tenta mentir, dizendo que ela apenas adivinhou. E o protagonista obviamente não acredita muito nisso. A samurai agora mete que essa é uma coisa chamada maldição do conhecimento, e ela não tem ideia de como explicá-la pra ele. A samurai fala agora que ela está cansada e diz que eles devem ir dormir enquanto se esconde ali no urso. O protagonista claramente ainda é desconfiado ao falar que da última vez que ele dormiu no outro quarto, parecia que algo tinha o tocado. Ele fica se perguntando se foi a samurai que estava invadindo o quarto dele. A garota apenas se defende dizendo que em qualquer caso não foi ela. Ela diz que nada disso foi ela. O protagonista então pensa que parece que foi ela sim. A garota obviamente se entregou. Em voz alta, sem deixar a garota dormir, ele pergunta o que ela pretendia fazer entrando no quarto dele assim, no meio da noite. A samurai o responde dizendo que ela nem mesmo o tocou e ela nem entrou no quarto dele. Continua mentindo. O protagonista continua insistindo, dizendo que isso é injusto. Ele fala que ele sempre tinha que a avisar antes de entrar no quarto dela, tipo bater na porta. E mesmo assim, ela ficou rondando no quarto dele no meio da noite e fez coisas indescritíveis com ele. A samurai agora parecendo um pimentão, grita novamente dizendo que ela não fez isso. Ela fala que só entrou no quarto dele para ver se ele estava quente, por causa do calor no caso. O protagonista fica meio envergonhado com isso, pela samurai ter se preocupado com ele. Ele fica apenas olhando para ela, se escondendo ali no meio do urso. O tempo vai passando e pelo protagonista ter ficado quieto, a Jang-hee começa a olhar para ele. Depois ela se vira de novo perguntando por que ele não tá falando nada. O protagonista questiona se ela não tinha dito que eles deveriam ir dormir agora. A samurai então fica quieta e diz que eles devem ir dormir mesmo então. Só que no seu pensamento ela fala que entrar sorrateiramente no quarto de um homem no meio da noite e sendo até mesmo descoberta por isso, a faz parecer muito descuidada. Ela pensa que ela é uma idiota praticamente. Só que do nada o protagonista fala que na verdade ele tinha tudo isso planejado desde o inverno. A samurai confusa com o que ele está falando pergunta o que ele está dizendo. O garoto com essa expressão séria fala que era um plano para trocar de quarto para dormir com ela. Ele fala que como faz muito calor no verão, ela não teria concordado em sair do porão, então ele trocou de quarto com ela por precaução. Assim ela definitivamente aceitaria a mudança dele por volta dessa época. A samurai fica até meio surpresa com isso. Na verdade ela pensa que já havia adivinhado isso até. O protagonista agora fica meio aliviado de ter soltado essa. O prota coloca a sua mão em cima de uma das pernas do urso, perguntando pra samurai se ela quer que eles deem as mãos, isso enquanto dormem. Mas a samurai recusa falando que não, ela diz que ela só quer dormir mesmo. Só que no seu pensamento, a Jang-hee fala que eles estão simplesmente dormindo juntos agora. Ela se pergunta se quando o Urso King decidir fazer alguma coisa e se aproximar dela, ela se pergunta o que ela deve fazer, se ela deveria bater nele. Além disso, ela se pergunta no seu pensamento se ela deveria deixar ele usar a cota de malha dele primeiro, só por segurança. Agora a samurai até mesmo se vira na direção do urso, enquanto ela pensa que duvida que ele teria coragem de tentar qualquer coisa, de qualquer forma, afinal. Alguém como ele não ousaria se aproximar dela. Mesmo que ele ousasse, ela seria capaz de virá-lo e segurá-lo à força. A samurai do nada agora coloca os seus pés, no caso encosta nas pernas do protagonista. Ela fica meio que provocando ele, encostando o pé nele. Só que ela olha na direção do prota e se pergunta o porquê que ele não tem reação. Ela pensa agora que quer tentar fazer isso só mais uma vez. Até que o protagonista simplesmente abre a boca perguntando se ela está tentando seduzir. A garota obviamente recusa de perguntando pra ele quem que na terra tentaria isso. Depois de ficar quietinha agora, ela pensa que tem que esquecer isso e ela deveria apenas dormir mesmo. Só que o protagonista aproxima de fininho a mão dele na dela e segura. Isso acaba assustando a garota. Ela o questiona do que ele está fazendo com a mão dele e fala pra ele ter cuidado, senão ela botará ele pra fora da cama. Só que o protagonista agora aproxima mais ainda a sua mão da dela. Ele simplesmente começa a segurar a mão dela agora. O protagonista abusado questiona se ela pode o tocar, mas ele não pode a tocar. Seria como o governo que pode fazer o que quiser, mas o povo comum não tem liberdade. A Jang-hee tenta se defender dizendo que foi apenas um toque acidental. O protagonista fala que é isso que ela diz, mas claramente é mentira. A Jang-hee então desiste de tentar mentir, ela simplesmente se entrega, colocando as pernas em cima do urso e encostando nele também. Agora os dois ficam
quase grudados aqui. Mas pelo jeito a Jiang-Hee não fica quieta, ela fica mexendo a sua perna a todo momento. O protagonista tenta abusar mais da sorte, perguntando por que ela não dá a outra mão pra ele segurar também. Mas a Jiang-Hee é um pouco desconfiada, questionando o que ele está tentando fazer agora. O protagonista tenta inventar uma desculpa e falar que ao contrário, se ela não fizer isso, ele não vai conseguir dormir. Obviamente a samurai grita com ele dizendo que ela não acredita nisso, até porque ele sempre conseguiu dormir quando estava dormindo sozinho. O protagonista sem vergonha na cara fala que isso é porque ele poderia abraçar os chinelos dela para dormir, e a questionando por que ela achou que ele os tinha ao lado de sua cama. A Jiang-Hee agora fica pensando nessa besteira aqui e grita ele chamando ele de pervertido. O protagonista fala que ela tem razão, ele simplesmente assume isso. A Jiang-Hee então fica quietinha agora e entrega a sua outra mão pra ele também. Isso enquanto ela pensa que contanto que ela não acabe ficando grávida, não parece ser tão grande, não tão preocupante. Afinal, o protagonista gostar de mãos é muito melhor do que gostar de sapatos. Só que o tempo vai passando, o protagonista acaba acordando horas depois já de manhã, se encontrando com a samurai em sua frente. O garoto, percebendo a presença dela, se levanta, sentando no sofá, perguntando o que ela está olhando, o que ela está fazendo ali. A Jiang-Hee, ajoelhada na cama, responde dizendo que não é nada. O protagonista a questiona sobre quando foi que ela se levantou e há quanto tempo ela estava sentada ali. Isso enquanto ele olha o celular e vê que já são 8 e ponto. A samurai o responde dizendo que não faz muito tempo, porém a expressão dela tá um pouco diferente. Ela fica desviando o olhar do protagonista, até que ela decide perguntar pro prota se por acaso ele teve algum tipo de sonho estranho à noite, até porque tem um passarinho acordando ali. O protagonista agora olha pra baixo e aparece uma espiga de milho. O bichinho fica agora sem pressão, sem saber o que fazer, coitado. Todo tímido, ele fala pra samurai que isso, no caso, é porque ele é jovem. E o que é que a samurai estava fazendo ali encarando ele, então? O prata agora pergunta pra ela se ela pode sair do quarto primeiro, porque ele precisa de trocar de roupa. Agora tá falando que tá tudo bem, mas quando ela sai do quarto, por algum motivo, ela deixa a porta meio aberta. O protagonista agora para pra pensar que parece que a guerreira estava acordada há algum tempo e ela ficou olhando pra ele por um tempo também. Ele fica se perguntando se por acaso ela fez algo com ele. No seu pensamento ele fica com uma imagem da samurai, no caso tipo um bebê curioso. E no seu pensamento ele fala que com esse bebê curioso dormindo ao seu lado, quem sabe se ela faria alguma coisa estranha com ele. O protagonista agora olha pra samurai falando pra ela esperar um pouco, questionando onde foi que ela trocou de roupa. Isso enquanto ele pensa que se ela trocou de roupa ali ao lado dele enquanto ele dormia, parece que ele acabou perdendo algo bem importante. A samurai simplesmente nem responde o menino, ela acaba batendo a porta ali, perguntando o que ele tem a ver com isso, pra que ele quer saber disso. O protagonista, já acostumado com essa reação vindo dela, pensa que parece que dormir ao lado da guerreira não foi tão desconfortável afinal. E quanto a como a guerreira o observava depois que ele adormeceu, ele vai fingir que não sabe disso. Até porque qualquer dia desses ele acabará acordando mais cedo e verá o que acontece. A cena muda agora pro banheiro com o pote onde tem a escova dos dois e depois na mesa onde a samurai preparou a refeição da manhã. E o protagonista chega ali na cozinha onde a samurai já está comendo. Do nada a garota o questiona que se ele ganhasse, no caso se ela ganhasse mais do que ele, se ele se tornaria o tolo que cozinharia as suas refeições, lavaria as suas roupas, criaria os seus filhos e jogaria jogos de computador. O protagonista simplesmente fala que sim e pergunta se ela quer ter um bebê agora. A samurai o responde que não quer. O protagonista então fala pra ela esquecer disso. Ele diz que ela tem dificuldade pra estudar e ainda assim ela quer que ele seja o idiota. Ele fala que obviamente isso não vai acontecer. Um tempo depois o protagonista aparece agora no seu sofá enquanto a samurai tá indo para o quarto ou banheiro. O menino tá com a mão no notebook ali enquanto ele pensa que a crítica de cinema que ele publicou ontem teve mais de 200 mil visualizações da noite para o dia. E parece que ele ainda tem espaço pra crescer. Tecnicamente, conseguir 1000 visualizações o renderá aproximadamente 3 yuans. E isso também trará tráfego para os seus outros vídeos junto com o aumento de inscritos. Ele pensa que a primavera para ele já está chegando, a sua sorte chegou. A cena muda agora para uma cena onde tem um ursinho junto com a provável... isso deve ser a bolsa da samurai. E aparece a própria pensando que ela está ali há um ano e eles não os transportaram de volta para o seu templo e parece que ela não vai voltar afinal. Isso enquanto ela coloca a batata ali na sua bolsa. Ela pensa também
também que um evento como esse só aconteceria uma ou duas vezes em milhares de anos, e a probabilidade de acontecer novamente é próxima de zero. Ela pensa que vai levar os grãos de milho consigo de agora em diante, só por precaução. Enquanto isso, continua com duas batatas ali em cima da mesa. A samurai aparece agora arrumada para sair. Ela diz que sairá por agora. O protagonista pergunta se ela vai sair para pescar de novo e se ele deveria a acompanhar dessa vez. A Jiang Ryu responde dizendo que ela só tem duas varas de pesca, então ela acha que vai deixar a Ping Ping comprar a dele. O protagonista então fala para ela esquecer disso. Ele diz que vai ficar trabalhando em casa mesmo. A Jiang Ryu fica ali olhando para o protagonista enquanto ele tá pensando que pescar seria ótimo se fossem apenas os dois. Não faria sentido ter uma terceira pessoa por perto. Ele não poderia ficar de grude com ela. Só que antes de sair, surpreendentemente, depois de se aproximar do protagonista, a samurai dá um beijo na bochecha dele. O menino fica todo apaixonado, surpreso ali. Enquanto agora, de novo, a Jiang Ryu fala que está saindo, mudando de cena lá fora dos condomínios. Aparece a tal Ping Ping, bem arrumadinha até. Enquanto elas ficam andando por um caminho, a Ping Ping pergunta para a samurai se elas vão voltar a andar por um caminho que elas já foram. A samurai a questiona do que mais elas fariam então. A Ping Ping fala que na verdade ela tá um pouco cansada e fala que elas deveriam alugar bicicletas. Só que a samurai rapidamente aí responde dizendo que o Shuking não gosta que ela ande nisso. Isso enquanto ela pensa que o protagonista tem medo que ela ande muito rápido de bicicleta e cause um acidente. Ela fala que terá que se controlar enquanto estiver andando. Além disso, a Jiang Ryu pergunta se o vestido dela não subiria enquanto ela estivesse andando de bicicleta. A Ping Ping responde dizendo que ela deve apenas se ajeitar e sentar direito, que isso não acontece. A própria decide alugar uma bicicleta, então tem até um código de barras ali, que legal. Aparece agora ela sentada em cima da bicicleta. Na verdade, não só ela, como a própria Jiang Ryu também alugou uma. A Ping Ping pergunta pra samurai se ela realmente dá tanta atenção assim ao Shuking. A samurai responde ela dizendo que sim, até porque é meio ruim quando ela não segue o que ele diz. Já no seu pensamento, enquanto anda de bicicleta, ela tá pensando que ela tem que se acalmar um pouco, embora a sensação do vento no seu rosto seja muito agradável e refrescante. A Ping pergunta se o protagonista é ruim se ele bate nela do nada. A samurai fala que não. Ela diz que o protagonista não bate nela e pergunta como que isso seria possível. A Ping Ping pergunta se o protagonista não é treinado em artes marciais e fala que a samurai deveria ter mais cuidado, mas a garota responde a sua amiga dizendo que o protagonista nunca a bateria. A Ping Ping então fica meio confusa, até porque a samurai disse que é meio ruim quando ela não escuta ele, e por algum motivo ela fica meio envergonhada depois de pensar em alguma coisa. Ela começa a rir de canto ali enquanto diz que agora ela entende. Obviamente a samurai não entende do que ela tá falando. Ela pergunta pra sua amiga o que ela quer dizer com isso. A Ping Ping fala que não é nada, até que as duas chegam em um local. Elas guardam a bicicleta colocando o pezinho. A Ping Ping chega do lado de uma geladeira ali perguntando pra samurai o que ela quer beber. A samurai já fala pra sua amiga que essa máquina costuma emperrar bastante as bebidas, e diz que da última vez elas tiveram, no caso ela e o seu namorado tiveram alguns itens presos nessa máquina. Só que a Ping Ping não acredita na samurai e pergunta se ela tem certeza de que sua sorte será tão ruim assim. Depois de ter feito o pagamento na máquina, ela tenta abrir para receber o seu pacote. Só que a Ping Ping percebe que na verdade não desceu nada e ainda tem um refri preso ali dentro. Ela então tenta fazer um outro pedido enquanto fica murmurando que tá gastando dinheiro. Só que depois de ter feito o pagamento de novo, outra Coca-Cola desce e fica presa ali junto com a outra. A garota fica obviamente bem irritada enquanto a samurai ali atrás fala que ela acredita que os dois deveriam chamar alguém e pedir um reembolso. Mesmo assim, a Ping Ping fica indignada dizendo que ela está com muita sede. Isso enquanto ela se pergunta se o dono dessa máquina a colocou ali de propósito para enganar os outros. A Ping Ping então pergunta pra samurai que se o Shuking, o namorado dela, estivesse ali, se ele provavelmente seria capaz de derrotar a máquina e conseguir a bebida para as duas. A samurai responde que provavelmente poderia sim, só que agora aparece a própria samurai se preparando para derrotar a máquina no lugar do protagonista. Porém, isso tudo era apenas a sua imaginação. Ela fala no seu pensamento que definitivamente ela seria capaz de fazer isso com um chute só. Porém, ela provavelmente não deveria fazer isso, de acordo com o protagonista.